Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Povo, estou aqui de volta aqui trazendo novidades para vocês. Hoje, 16 de junho de 2026. Tem assuntos bombásticos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como todos nós estávamos sabendo, o governo Trump está acompanhando o desdobramento das investigações sobre o Banco Master. Isso aí já não é novidade. Todos nós sabemos que esse Banco Master e o Vorcaro são duas notícias bombásticas. Constantemente nós estamos ouvindo as notícias, né? E nós sabemos que está tendo muitas formas de camuflar a delação do Vorcaro. Muita gente envolvida, muita gente importante, políticos, juízes, pastores, muita gente importante. E o Trump está de olho, né? Porque até então, essa questão do Vorcaro e o Banco Master também atinge os Estados Unidos. Então, a cúpula de Washington considera o caso das autoridades do Brasil não muito interesse em resolver a questão. Então, há interesse dos Estados Unidos com relação a esse assunto. Então, eles estão atentos, estão acompanhando, principalmente porque está chegando as eleições. E essa eleição não é só importante para nós brasileiros, como para o mundo. Principalmente também para os Estados Unidos. E nós sabemos o porquê, né? Nós estamos acompanhando os atos do Donald Trump com relação à questão do PCC e o CV. Então, tudo, né, está sendo acompanhado de longe pelos Estados Unidos. E a Casa Branca está muito atenta ao Alexandre de Moraes. Eu acho que isso ainda vai render muito. Eu não estou falando por falar. Eu estou acompanhando os noticiários dos meios de comunicação, das redes sociais. Então, a Casa Branca está muito atenta ao Alexandre de Moraes. Não só ao Alexandre de Moraes, como outras coisas também. O que está chamando muita atenção é as eleições. No que é que se podem articular por fora para não deixar as eleições fluírem de forma normal. Então, essa é a preocupação, aparentemente, do Donald Trump.
Então ele está percebendo que está tendo, né, umas atitudes meio estranhas, né, vamos dizer assim, nessa caminhada até as eleições aqui no Brasil. Isso ainda vai dar muito o que falar. Isso ainda vai render muito. Porque se fosse só a questão Brasil, até nós poderíamos estar assim, conforme muita gente ainda se encontra, ainda não está acreditando que as eleições vão, né, correr de forma normal. Vai ter interferência de alguém. Então, se fosse só questão do Brasil, seria muito preocupante para nós brasileiros. Mas vai ter uma interferência dos Estados Unidos, porque eles estão atentos. E eles já deixaram bem claro. A gente pega aí os noticiários dos jornais, nas redes sociais, os comentários que acontecem, né, dos próprios políticos, deputados, senadores, né, pessoas que têm influência, né, são pessoas leigas, né, são pessoas influentes que entendem de política, que fazem a política diariamente aqui no Brasil. Então, essa interferência que poderá acontecer dos Estados Unidos, para muitos brasileiros, tranquiliza um pouco. E nós sabemos que os Estados Unidos é uma potência mundial. Então, e nós temos prova disso, né? Temos prova aí né, da Colômbia, Venezuela, Peru e outros mais países. Então, os Estados Unidos têm uma preocupação mundial de que realmente os representantes de cada país sejam pessoas que realmente são patriotas a cada país, para que o povo possa viver bem, tranquilos. Mas são muitos países socialistas. E esses países socialistas maltratam o seu povo. Nós sabemos disso. Sou eu que estou dizendo. A gente vê, a gente viu. Maduro. Enfim. Então, muita coisa vai acontecer ainda até a eleição. Então, nós temos que estar preparados para isso. Não sabemos o que vai acontecer, né? Com o decorrer do tempo, que as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo, nós vamos fazendo a nossa análise própria, né? E também das que surgiram. Estão acontecendo essas pesquisas, com sinceridade, eu particularmente não acredito em pesquisas. Não mesmo. Sinceridade, para mim não funciona. Mas é uma forma, né? São instituições que fazem essas pesquisas, que elas são legalizadas, são autorizadas a fazer essas pesquisas. Entendeu? Foi feito agora recentemente aí que a gente viu. Então, acontecendo esse tipo de coisa, alimenta ainda o meu não acreditar em pesquisas. Eu não acredito. A minha pesquisa, que eu acredito, é qual? Os candidatos saírem à rua. É só comparar, né? Quando o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, sai às ruas, a forma que o povo recebe. E o Lula saindo às ruas e vê de que forma que o povo o recebe. A pesquisa é isso aí. Não tem
pesquisa melhor do que seja essa. Tiremos as nossas conclusões, não é isso? Bom, então vamos aguardar. Né? Vamos aguardar o que vai acontecer daqui até as eleições. Mudando de assunto, para a maior parte da população, concordam em cassar mandatos de ministros do STF. Por que será? É uma instituição respeitada. Nós temos que respeitar. Nós temos que acreditar. Mas existe pessoas, já não é instituição, pessoas que acabam prejudicando a instituição. Isso na visão popular e nas leis do nosso país, né? A Constituição. Nós estamos vendo que não está sendo respeitado. Bom, conforme levantamento do Fofura, a Apex é uma instituição que faz pesquisas. De acordo com as pesquisas, 54% são favoráveis ao impeachment de magistrados e, por outro lado, 29% são contrários. E 16% formam o grupo dos que preferem não opinar. Então, é só nós pegarmos os números. 54%, acima de 50%, mais da metade das pessoas que foram entrevistados são favoráveis. 29% são contrários. Por que? Eu não sei, mas este é o motivo deles. Eu gostaria até de, né, nas pesquisas aí, elas poderiam ser filmadas, até para a gente poder ter uma noção de como é que funcionam essas pesquisas. É interessante, né? E 16% não querem opinar. Então, se nós analisarmos bem, a maioria da população são a favor de que aqueles ministros que não agem de forma correta, vamos dizer desta forma, eles são favoráveis à cassação desses ministros. Existe uma lógica nisso. Né? Existe uma lógica, quer dizer, para tudo existe um limite. Né? E quando a pessoa passa do limite, aí já não é muito bom, não é muito legal. Então, se a maioria da população concorda com isso, por que isso não acontece? Olha, tem muitas coisas no Brasil que têm que ser consertadas. Muitas coisas. Mas vamos deixar aí isso para as pessoas que têm que fazer. Né? Que é o Congresso, a população e mais o Congresso. Mas para o Congresso poder agir também de forma que o povo quer, é preciso que o povo vote nas pessoas que eles confiam para colocar no Congresso. E o Congresso, então, respeitar a vontade do povo e fazer o que o povo deseja, o que o povo quer. Só que isso, no momento, isso não está acontecendo. O que a gente vê mais lá no Congresso, lá, né, são esquerdas ou centrão agindo contra a vontade do povo.
É por isso que o povo tem que ficar muito alerta nessa eleição. Muito alerta. Eu acho que vai ser a última oportunidade que o povo vai ter de consertar o errado que está acontecendo. É votando certo. É votando nos políticos de direita. Mas direita patriota. E não aqueles políticos que chegam, né? Não, eu sou da direita. Pesquisem. Vê se realmente eles são de direita. Vai no Google. Gente, o Google é gratuito. Qualquer um tem celular. Ou seja, a maioria da população tem celular, tem computador. Vai no Google, bota o nome que é do cidadão lá e vê se ele está respondendo processos graves, se realmente eles estão votando nos projetos, nos PLs, que sejam favoráveis à população, ao povo. Se não estiverem votando, se estiverem respondendo processos graves, não votem. Que se eles voltarem para o Congresso, eles vão continuar a se beneficiar. É isso que nós queremos? Não. Então vamos votar certo, gente. Principalmente para o Congresso, deputado federal, senador. Porque se não, que vai ganhar o Flávio, se o Flávio ganhar a eleição, se nós não tivermos um Congresso de direita, mas direita mesmo, patriotas, vai acontecer com o Flávio o que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro, coitado, ele tentou fazer o máximo que pôde, mas não deixaram ele governar. Então nós temos que ficar atentos com relação a isso. Se nós amamos o Brasil, se nós amamos os nossos familiares, nós temos que votar certo. Não podemos nos deixar enganar, não podemos nos deixar ser comprados. Nós temos que votar com convicção, cientes de que realmente nós estamos votando na pessoa certa, que realmente vai lá para Brasília e vai nos representar da melhor forma possível. Nós, brasileiros, nós merecemos isso. Mas aí depende da maioria. Então fique atento, gente. Fique atento. Porque nesse período de eleição, o que vai ter de políticos querendo enrolar nós, não vai faltar. Vai ter muitos políticos querendo fazer isso. Cuidado com as conversas mansas, com as promessas faraônicas. Entendeu? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem alguns prefeitos, tem alguns políticos que até fizeram alguma coisa, mas levaram alguma coisa em troca. Vai ter certeza disso. Então ele vai querer se mostrar que fez para continuar fazendo e levando as suas vantagens também. Então a política é complicada, então nós temos que ficar bastante atentos. Nós temos que ser interessados em política. Aquelas pessoas leigas, elas são conduzidas pelos políticos, principalmente pelos maus políticos. Então vamos ficar atentos, vamos nos interessar pela política. Use o Google. O Google é que vai ajudar muito aquelas pessoas indecisas. São muitas pessoas. Muitas pessoas indecisas. Eu uso o Google. Votem em candidatos de direita. É
hoje não, vai ser sempre a melhor opção. Porque os políticos de direita são família. São pessoas religiosas. São pessoas patriotas. São pessoas que amam o Brasil. Então, são nessas pessoas que a gente tem que votar. Nas pessoas patriotas. Mas aí, gente, não depende de mim. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou aqui fazendo a minha parte, levando até vocês aí uma forma de fazer com que vocês entendam. Depende de vocês, né? Então, mas parece que a população acordou, porque 54% está de olho, né? E não aceita determinadas coisas que estão acontecendo no STF. Vamos mudar de assunto. Como nós sabemos, o Lula viajou por lá no encontrão lá da G7. E o Lula foi também. Foi convidado aí e lá estava. Mas o interesse do Lula estar lá era de se encontrar com quem? Donald Trump. O Lula está sentindo de que realmente o Trump está severo e vai estar ainda mais severo ainda no decorrer do tempo. E dá a impressão que o Lula está com medo. Não é só o Lula, não. Muitas pessoas estão com medo do Trump. E tem muito motivo para isso. Muito motivo para isso. Aí, quando foi na hora dos cumprimentos, né, o Trump não deu atenção para o Lula, nem olhou para o Lula. Se vocês virem os vídeos que estão correndo por aí, ele nem olha para o Lula. E a gente percebe que o Lula dá aquela olhada para o Trump, para pelo menos dar um aceno. Mas o Trump não cai mais nessa. Não cai mais. Né? Porque se o Lula der um aceno e o Trump responder, ele vai dizer, tá vendo, eu estive conversando e tal, consegui. Ele vai poder falar isso. Se eles se cruzassem, né, e tirassem uma foto ali, com os dois assim, né, iria acontecer a mesma coisa. Trump não está dando confiança. Trump é de um gênio forte de um americano verdadeiro patriota que ama os Estados Unidos. O Trump é assim. Né? Ele é terrível. Se mostra ser um grande líder do maior país do mundo em potência econômica e bélica. Os Estados Unidos têm condições, eu estava lendo, os Estados Unidos têm condições de entrar em 4 guerras de uma só vez. Imaginem vocês. Uma já é difícil, não é fácil. Imagine 4 guerras de uma vez só. Imagine a potência bélica que esse país não tem. E nós ainda não sabemos ainda a capacidade. Entendeu? Vamos botar assim, ó, capacidade brutal, né, de potência mesmo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Todo mundo desconfia. Né? É o que a gente estava falando, a maior potência bélica do mundo. Mas até onde? Os outros países considerados de potência também, Rússia, China, enfim,
Eles sabem. Eles sabem. Por isso que eles, entendeu? Não querem duvidar, né? Não querem apostar. Então é melhor viverem pacificamente. Vamos orar para que nunca isso aconteça, né? Porque eu acho que vai ser o maior terror na vida de um ser humano. Bom, então o Lula está lá. Se ele conseguiu nesse tempo, nós não sabemos. Eu acredito que não. Porque deu para perceber que o Trump está fugindo dele. Não quer nem papo, não quer nem ouvir. Não quer nem ver a sombra dele. Então eu acho que a saída do Lula foi inútil. Porque ele, provavelmente, ele não vai conseguir realizar a intenção dele em ir para lá. Entendeu? Bom, vamos aguardar. Até o momento que eu vi aí os vídeos aí, os comentários, Lula não tinha que conseguido. E o objetivo dele era esse. Era de estar com o Donald Trump. Até em lugar, né? Um lugar assim, isolado, assim, que não seja nem aqui do Brasil e nem que seja lá dos Estados Unidos. Então, ele foi para lá, mas não vai conseguir. Porque até então o Trump já tem planos futuros que ele vai fazer, né? Que ele vai praticar. E quem sabe aqui no Brasil, sabemos, tudo leva a isso, mas são hipóteses, né? Pode acontecer e pode não acontecer. Às vezes nós estamos alimentando uma coisa que não vai acontecer. Mas tudo leva que sim, né? Até pela atitude dele lá, no encontro lá do G7, lá, a gente percebe de que realmente ele não quer se chegar porque a finalidade dele pode ser uma e ele quer seguir essa tendência. Então vamos aguardar. Agora, tem muita gente com medo, vai ter certeza que tem. Como nós estávamos falando no Brasília, né, nas autoridades, vamos falar um pouco sobre o TSE. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, gente boa, se mostrando aí esse, né, foi indicado pelo Bolsonaro, né? E parece que ele quer levar as coisas sérias, as coisas certas, da forma da lei, da forma constitucional. Aí o Cássio Nunes Marques pretende convidar representantes da União Europeia para acompanhar as eleições brasileiras. Por que será? Será que o Nunes Marques ele está prevendo alguma coisa? Será que o Nunes Marques está com medo de alguma coisa? Por que o Nunes Marques quer essa garantia, né? Ele está querendo, é como se ele estivesse pedindo socorro. Venham aqui, fiquem ao meu lado, venham presenciar como é que vai ser as eleições aqui no Brasil.
Aparentemente parece que é dessa forma que o Nunes Marques, né, tá querendo fazer. E, na verdade, isso é bom. Isso é bom, né, porque outros países vão ver de que realmente as eleições aqui no Brasil vai ocorrer da melhor forma possível, entendeu? Da forma constitucional. Então é bom que outros países venham e participem, né? Venham assistir aqui como é que é as nossas eleições aqui no Brasil, né? Isso é bom. Parabéns, Nunes Marques, né? Bom, a iniciativa integra a estratégia da Corte para ampliar a participação de observatório internacional no processo eleitoral. Aí, viu? É isso aí. Eu acredito que nós vamos ter uma eleição acirrada, não vai ser fácil. Eu acho que vai haver muitas discussões, né? Muitos fake news, né? Eu só espero que não tenha violência. Isso não leva a lugar nenhum. Nós estamos e vivemos num país democrático, onde tem um povo maravilhoso, um povo do bem, um povo família religiosa. Então, o resultado que der, né, que acontecer, nós temos que aceitar. Existe outra forma de chegar, não, mas elas têm que transcorrer tudo certinho, conforme a lei eleitoral, né? Então, isso acontecendo, que ganha o melhor. Que ganha o melhor. Por isso que é bom nós vivemos num país democrático. Administre o país aquele que tiver mais capacidade. Aqueles que o povo escolheu. Aquele que o povo acha que realmente vai ser o seu representante por mais 4 anos. É fácil, né? É uma coisa legal, uma coisa bonita. Mas que se ocorra dessa forma. Que venham esses representantes, né, lá da União Europeia e constatem isso, né? Constatem de que realmente vai ser uma eleição limpa. Vai ser uma eleição no qual vai ser escolhido um representante que foi escolhido pelo seu povo. Aí que coisa bacana. É isso. Então vamos torcer de que realmente seja desta forma. Não pode ser de outra. Bom, gente, tem muitos assuntos para falar com vocês. Né? Política é uma coisa dinâmica. Constantemente está acontecendo alguma coisa. Constantemente está acontecendo alguma coisa. O que não falta é pauta. É muita pauta, mas muita pauta. Mas se eu, no caso, esticar mais, fica uma coisa cansativa, né? Então, nós temos já um tempo já determinado, eu já estourei ele, né? Então, em breve eu estarei aqui com novos assuntos aqui, passando para vocês notícias fresquinhas e verdadeiras. Porque o que eu falo é o que sai nos meios de comunicação, eu não tiro por mim, né? Pelos meios de comunicação. Então eu tenho como provar, não só através de escrito, como através de fotos também. Porque tudo aquilo que eu falo, eu mostro uma foto aí para vocês poderem ver a veracidade do fato que eu estou falando. Ok? Bom, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, é preciso que vocês me apoiem, me ajudem. Como? Curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no meu canal. É preciso que eu tenha bastante pessoas, né? Não só visualizando, não.
Porque a maioria dessas pessoas, né, eles visualizam, eles veem o programa, né, mas não curte, não se inscreve, não compartilha, esquece, né? Às vezes a pessoa vai, entra lá, vê lá, pô, gostou, mas aí ele já pega um outro lá e esquece de curtir, né? Então, por favor, né, faça isso para que o YouTube está me vigiando. O YouTube está me vigiando, né? Então, a cada curtida, compartilhamento, né, as pessoas se inscrevendo, o YouTube está sabendo disso. Então, ele vendo que o povo está gostando, né, eu vou ter mais oportunidade de continuar com o meu canal. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção, um abraço e fique com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.